Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre glúten. Saiu um estudo em que a conclusão foi de que uma dieta sem glúten para pessoas saudáveis que, teoricamente não precisariam retirar o glúten, então eles fizeram esse teste. Vamos tirar o glúten para ver o que acontece? Eles tiraram o glúten e a conclusão foi de que houve uma piora na microbiota intestinal. Esse estudo, ele já tem um bom tempo, tá? Eu estou gravando e liberando esse vídeo aqui em 2020, esse estudo foi de 2010, então tem um bom tempo. Mas é válida a discussão, até porque estamos em 2020 e muito ainda se fala sobre o glúten. Muita gente que teoricamente não precisa tirar o glúten, tira. Até mesmo, nutricionista tira glúten de alguns pacientes e aí outros questionam de que, nossa, tirou por quê? A pessoa não tinha doença celíaca, para que tirou? Então, assim, vamos pegar desse artigo uma fonte de discussão para a gente problematizar exatamente isso. Vamos pegar os dados desse artigo e vamos problematizar. Fazer uma análise crítica, uma interpretação, ok? Então, primeiramente, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, se você ainda não fez isso, assim, porque você já tem que chegar deixando o like. Se não deixou, deixe logo. Se inscreva no canal, faça parte. Aqui abaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Faça com que este youtuber aqui cresça ainda mais aqui de forma saudável. Então, contribua para esse crescimento saudável. Depois de se inscrever, do lado tem um sino. Ative o sino, vai abrir uma janelinha nesse sininho. Clique na opção todas. Ao fazer isso, toda vez que eu postar um novo conteúdo por aqui, você receberá uma notificação. Detalhe, esse estudo, que é um artigo científico, como eu falei, a referência dele eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Porém, lá nesse material científico, ele traz uma imagem que eu vou até mostrar para vocês aqui. Olha só. Que é basicamente, onde nessa imagem, inclusive, tem essa informação. Então tá aí essa imagem. Só que o que foi que eu fiz? Eu fiz uma síntese, um resumo desse teor, dessa imagem aí, e coloquei aqui. Então, olha só, que é mais fazendo uma síntese daquilo que é o que mais importa para o que a gente vai conversar. Dieta sem glúten gerou uma diminuição de bactérias saudáveis e, em paralelo, um aumento de bactérias não saudáveis. Já começa se questionando, peraí, piorou a microbiota intestinal, como eu havia dito, Então, quem não precisa retirar o glúten e está retirando o glúten, na verdade está piorando a sua microbiota. Então, realmente, essa coisa do retirar o glúten é uma modinha. É terrorismo nutricional quem preconiza a retirada do glúten de quem não tem a doença celíaca, que é quem realmente precisa tirar o glúten de fato? Vamos entender um pouco mais, porque se você só se pega nisso, você entende isso, que é terrorismo nutricional, alguém que tira o glúten por conta própria, sendo que não precisava, porque não era celíaco, ou algum profissional que preconiza a retirada do glúten de quem não é celíaco, é um profissional que prega terrorismo nutricional. Se você apenas analisa isso, você interpreta isso dessa forma, como eu acabei de dizer. Eu vou até aproximar aqui, para caso tenha ficado muito distante. Então, olha só, bem melhor, Olha só, dieta sem glúten, o estudo foi feito, com indivíduos adultos, 10 pessoas saudáveis que não tinham doença celíaca. Eles foram submetidos a uma dieta sem glúten por um mês. Ao final foi feita uma análise fecal e foi verificada essa questão dos micro-organismos, das bactérias, e eles verificaram isso, que houve uma diminuição de bactérias saudáveis. Especificamente, eles apontaram as do gênero Bifidobacterium e também as do gênero Lactobacillus, que são bactérias probióticas, bactérias boas. Só que também teve um aumento de bactérias não saudáveis, bactérias potencialmente patogênicas. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações se eu falei tudo que era de importante. Sim, falei tudo em relação a esse artigo, das informações básicas. Então, repito,
essas informações, você pode pensar, então, nossa, quem é que precisa retirar o glúten, então, né? Já que você tem esse dado, retirar o glúten, então, é ruim. Vamos lá. Uma contraindicação muito específica, muito forte, são para as pessoas que têm a doença celíaca, que realmente não metabolizam esse glúten, né? Então, assim, elas têm sintomas bem específicos. É bem clara né, a contraindicação nesse caso, doença celíaca. Nesse caso, os indivíduos não tinham doença celíaca e ao retirar o glúten por um mês houve essa piora. Só que o que acontece? No estudo menciona o seguinte, que houve a retirada de alimentos que eles costumavam consumir que tinham glúten e houve a troca para alimentos que eles pudessem trocar, né, que no caso não houvesse esse glúten. Só que é aí que fica o questionamento. Às vezes você pode ter o consumo de algo que tem farinha de trigo integral, que tem glúten, aí você troca por alguma coisa que é feito com outra farinha, sem glúten, só que é uma farinha refinada. Então você tinha antes uma farinha com glúten, farinha de trigo integral com glúten. Aí você troca por uma farinha sem glúten refinada. É sem glúten. Só que o que acontece? A de antes, por ser integral, tinha mais fibras, tinha mais vitaminas, mais minerais. Essa daqui é sem glúten, só que ela é mais pobre nutricionalmente, porque é uma farinha refinada. Você perde nutrientes, né, nesse refinamento dessa farinha. Ou seja, nem sempre você tira o que tem glúten que você está melhorando a sua alimentação. Então, algo a se questionar aqui é, ok, teve esse resultado, mas será que esses indivíduos retiraram o glúten de uma forma adequada? Talvez não. É aquilo, né? Eu estou fazendo um questionamento. Será que se houvesse realmente algo mais criterioso de, nesses indivíduos saudáveis, retirar o glúten e as trocas serem feitas de forma criteriosa, por opções realmente sem glúten e realmente saudáveis, será que esse resultado seria o mesmo? Repito, fica o questionamento. Talvez não. Por que eu faço essa dedução? Porque o próprio estudo menciona, né, de que essa dieta sem glúten aqui é baseada no quê, né? Um processo em que você tem, né, uma redução de consumo de polissacarídeos, especificamente de carboidratos. Então você acaba reduzindo, porque o glúten, gente, ele está onde, né? É no trigo, é na cevada. Basicamente, né, o item principal, pelo menos aqui no Brasil, é o trigo. São muitos alimentos que levam trigo. Então o trigo é utilizado para fazer massas de um modo geral. Pães, bolos, biscoitos. Então quando você tira tudo isso, você acaba retirando muitas fontes de carboidratos. E nisso você também, se você não faz uma devida troca, você acaba deixando de consumir diversos nutrientes ali, como eu falei, vitaminas, minerais e fibras alimentares também. Então, na verdade, você não simplesmente retirou o glúten, você retirou o glúten e deixou de consumir, de repente, outros tantos nutrientes. E aí a sua dieta pobre nutricionalmente é o que talvez tenha causado esse resultado, que tenha contribuído para esse resultado, e não simplesmente a retirada do glúten. Compreende? Por que eu estou fazendo essa interpretação com vocês? Porque esse estudo, ele não é recente. Então eu já vi, né, nesse tempo aí, em alguns anos, algumas pessoas, profissionais mesmo até, né, utilizando esse estudo como assim, aqui, olha só, o glúten, para quem não precisa, faz mal tirar. Então se você não precisa tirar, não tira o glúten, porque na verdade faz mal. E cuidado, porque acabam sendo informações sensacionalistas. Realmente, o estudo traz isso, que pessoas saudáveis tiraram o glúten e houve essa piora. Mas e essa interpretação que eu estou fazendo? De que talvez, se essa retirada do glúten fosse feita de uma forma simplesmente, uma forma que não fosse simplesmente retirando o glúten por outra coisa qualquer, mas sim de uma forma criteriosa, talvez do verbo, né, teria que ser feito um outro estudo com profissionais ali, né, de repente nutricionistas no caso, né, fazendo essa troca dos alimentos, selecionando os alimentos que seriam trocados, ou seja, vai retirar esse e colocar esse. Aí sim você poderia ter um resultado que, se causasse isso, a gente poderia entender que olha o glúten aí.
Até porque, gente, porque que eu também entendo que não foi o glúten que retirou e causou isso? Porque, gente, o glúten não é uma proteína que tem benefícios extraordinários para a saúde. É uma proteína que, ok, ela existe, mas se ela fosse boa, essencial, porque de fato ela não é essencial, né? Se ela fosse, a gente suplementaria glúten, peptídeos do glúten, e isso não existe, né? A gente suplementa proteínas do colágeno, proteína até mesmo da ervilha, do arroz, proteína da carne, proteína do soro do leite. Agora, glúten isolado, proteína do glúten, não existe esse suplemento. Por quê? Porque não é uma proteína essencial, entendeu? Então, de fato, a retirada do glúten aqui realmente provavelmente não foi o que causou isso daqui. Não foi porque ficou sem glúten que a microbiota piorou. Provavelmente piorou porque ao retirar o glúten também deixou-se de consumir nutrientes. E aí fica a reflexão. Será que se fosse retirado o glúten com um profissional, nutricionista, isso aconteceria? Talvez não. Ou seja, então, retirar o glúten não é necessariamente um problema. E por que eu levanto essa questão? Porque não é só para a doença celíaca que pode se ter a contraindicação para retirar o glúten. O que existe é, cada caso é um caso, na doença celíaca é uma forte indicação de contraindicação, ou seja, a retirada é para a vida toda, né? Porque até o momento não existe uma cura, né? Assim, para a doença celíaca. Então, você teoricamente, né, vai ter essa retirada do glúten para a vida toda. Mas existem outras condições em que a retirada do glúten também pode ser indicada. Só que talvez não necessariamente para a vida toda, talvez uma retirada do glúten por um tempo determinado, de semanas, de um mês, de 2 meses, enfim, né? Eu estou aqui dando exemplos quaisquer, né? Ou ainda casos em que a retirada do glúten seja feita apenas por forma sazonal, de tempo em tempo, por algum motivo, entendeu? Então sim, o glúten pode ser retirado de forma bem-vinda em alguns casos. Só que aí o que é que eu trago? Mas Henrique, se você retirar não vai causar isso? Duas coisas. Se existe essa possibilidade, o que eu como profissional posso fazer? Olha, eu vou retirar o glúten desse paciente por algumas semanas. Como existe essa possibilidade, o que eu vou fazer? Nesse período em que a pessoa fica sem glúten, eu vou suplementar com probióticos. Já que existe a possibilidade de diminuir bactérias boas, eu vou suplementar com bactérias boas. Então, olha só, eu consigo retirar o glúten e contorno esse possível problema, que eu não sei se iria acontecer caso, né, houvesse uma dieta realmente adequada de substituição do glúten. Entendeu? Então, talvez nem os probióticos seriam necessários em forma de suplemento. Mas, como existe a possibilidade, eu já posso prevenir e já ir colocando a suplementação dos probióticos, que mal não vai fazer, e pelo contrário, pode até fazer um bom auxílio de prevenir isso daqui. Olha só que bacana. Você consegue entender? Eu retiro o glúten de forma segura. Na verdade, eu falei que ia dar duas situações. Na verdade, é porque eu estou com um monte de informação e estou tentando organizar na minha cabeça. Eu queria trazer, na verdade, essa uma situação. E aí sim, eu vou trazer um exemplo, né? Então assim, vamos agora para uma segunda situação que é na verdade um exemplo. Ou seja, eu citei uma situação agora de que é possível e a segunda é para dar um exemplo, porque eu estou dizendo que podem ter casos que pode ser realmente interessante retirar o glúten. Então deixa eu dar um exemplo. Existem pessoas que podem ter o que a gente chama de sensibilidade aumentada ao glúten ou hipersensibilidade ao glúten não celíaco. Ou seja, a pessoa não tem a doença celíaca, mas ela tem uma hipersensibilidade ao glúten. Ou ela está com essa hipersensibilidade ao glúten. Ou seja, talvez por um intestino que não esteja saudável, ela não esteja tolerando bem o glúten. Ou seja, nesse caso, existe uma indicação sim de retirar o glúten, talvez por 2 semanas. Nessas 2 semanas vai ser feito um trabalho nutricional de reparo, de modulação intestinal, para que esse intestino seja melhorado. Ele sendo melhorado, aí sim volta-se a ter a reintrodução do glúten. Porque aí nesse período o que se espera? Que ao reintroduzir o glúten, o organismo tenha se dessensibilizado, ou seja, a pessoa agora vai consumir o glúten, o intestino está bom e ele não mais vai reagir mal ao glúten.
Compreende? Porque nesses casos de hipersensibilidade ao glúten, apesar da pessoa não ser celíaca, ela consome o glúten e ela acaba tendo sinais e sintomas adversos, tá, gente? Por exemplo, dores abdominais, flatulência, gases demais, e ela não se dá conta do que pode ser, e às vezes pode ser isso. Pode ser uma alimentação que está sendo mal digerida, um alimento que está causando esses desconfortos. Só que às vezes não é o glúten, nesse caso, que está fazendo mal, né? Nesse caso da hipersensibilidade ao glúten. Às vezes não é o glúten que causa o mal. Às vezes é o intestino que não está preparado para receber o glúten. E aí é que entra essa questão do que eu falei, de uma retirada momentânea de umas 2 semanas para tratar o intestino para que ele fique pronto para receber o glúten e não mais a pessoa ter problemas. Compreendeu? A pessoa se beneficiou de ter uma retirada do glúten. E aí é que entra novamente o estudo. Se existe a possibilidade de, nesse caso, dessas 2 semanas, a pessoa de retirar o glúten ter esse prejuízo, eu posso, de forma profilática, na dúvida, para que nem eu dê margem a acontecer isso, eu já posso ir fazendo a retirada do glúten nessas 2 semanas, com todas as outras estratégias nutricionais, eu posso incluir suplemento de probióticos para não deixar que essa microbiota de fato piore. Conseguem compreender? Eu espero que sim. Eu tentei ao máximo ser sucinto, mas eu já vejo aqui que passa de 15 minutos, mas é porque realmente é um assunto que acaba sendo um pouco complexo, diante de que é um assunto que acaba gerando muita polêmica, né? Ah, é bom, o glúten é ruim, é vilão, não é? E na verdade, gente, é o seguinte: se a pessoa é saudável, não precisa retirar. Mas o que eu quis também mostrar aqui é que não significa que se você não é celíaco, que pronto. Se você não é celíaco, significa que você não precisa retirar o glúten. Depende. Pode ser que você não seja celíaco, mas pode ser que você seja uma pessoa com hipersensibilidade ao glúten não celíaco e que vai se beneficiar sim com a retirada do glúten, só que talvez de forma momentânea, diferente de um celíaco que tem que retirar pela vida toda. E repito, essa questão da hipersensibilidade ao glúten não celíaco foi apenas um exemplo de um caso hipotético em que pode-se ter o benefício da retirada do glúten, mas que podem ter outros casos, outros quadros clínicos tantos que também o glúten pode ser contraindicado, repito, talvez momentaneamente, mas ainda assim retirado para ter sim o benefício. Ou seja, cuidado se você vê uma matéria, uma postagem sensacionalista, como um estudo mostrou que indivíduos saudáveis que retiram o glúten pioram a microbiota intestinal. Como se, né? Cuidado! Quem não é celíaco não precisa retirar o glúten, porque se retirar, piora a microbiota intestinal, piora a saúde. Consegue entender como fica sensacionalista? Então, eu espero que você tenha entendido e que você tenha entendido a real interpretação com as devidas ponderações que a gente tem que ter. E é justamente por isso que eu deixei a referência aqui embaixo. Por quê? Leia, se você quiser, o artigo. Porque às vezes as pessoas, né, pegam algo sensacionalista que até tem a referência. Só que geralmente a pessoa não lê a referência, a pessoa apenas lê ou escuta aquilo que a pessoa falou, né? Então eu estou fazendo questão de dizer, olha, eu estou deixando a referência e leia. E depois você volta aqui, se você quiser, nos comentários e diga o que você achou. O que você achou do meu vídeo, dos meus comentários, das minhas ponderações. E se você ficou na dúvida e ainda foi lá ler o estudo, depois volte aqui e me diga se você mudou ou se você... né? Enfim, comente. Comente se você gostou do vídeo, se você acha importante esse cuidado, porque basicamente também outra mensagem que eu quero trazer aqui é cuidado com que... enganchou! Cuidado com o que você lê, escuta, assiste na internet. Cuidado para que você realmente não acredite em qualquer coisa. E principalmente, quando se trata de algo que possa suscitar alguma polêmica, geralmente eu faço isso. Eu costumo colocar uma referência, porque, né, olha, se você achar que... Tá, Henrique, mas você está falando isso baseado em quê? Você está falando isso tudo, interpretando, analisando criticamente esses dados baseado em quê? Olha, baseado, primeiramente, né? Isso aqui é baseado em um estudo científico, eu citei a referência e aí eu faço as minhas análises. Então, cuidado para que vocês realmente absorvam algo que realmente haja
cuidado com as informações passadas, ok? Deixa o seu joinha, compartilhe esse conteúdo, porque outras pessoas tantas podem se beneficiar, porque independente de qualquer coisa, o glúten é algo que causa aí essas dúvidas todas. Então basicamente a mensagem aqui é essa: o glúten é bom ou ruim? Depende de quem estamos falando. Há casos em que ele vai ser ruim, há casos em que ele pode ser consumido, há casos em que a retirada é necessária para que depois ele possa ser reintroduzido. Então tudo depende do caso. Compartilhe e no mais se inscreva no canal se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.